Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que antes não tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu acredito que o que Deus há de falar ao meu, ao seu, nosso coração, e não somente ao seu coração, mas a de todos os que estão aqui, certamente te abençoará em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos e diga: querido Deus, e que toda essa palavra seja um despertar, um acordar, um abrir dos meus olhos, ampliar da minha visão. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa-me a mim. Em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, usa o teu servo por inspiração e revelação. Usa-o como vaso de barro a meu favor, para a tua glória. Que cadeias sejam quebradas, laços despedaçados, e que a tua palavra produza o resultado para qual estará sendo enviada ao meu coração pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Querido Deus, quem é semelhante a ti? Porque o que temos diante dos nossos olhos é letra. Se o Espírito não a vivificar e não nos trouxer a ela a vida, não nos haverá sentido algum. Por isso eu te peço, Pai, que o que por detrás está do que está escrito, revela-nos, não só nesta manhã, mas também nesta noite. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, seja uma simples mensagem, mas que seja poderosa, ungida, para destravar a nossa mente, para abrir o nosso coração e desprender as nossas mãos e os nossos pés para teu louvor. Usa-me, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aplauda Jesus bem forte então. No livro de Isaías, o Senhor nosso Deus nos diz que Ele é o nosso marido. No livro de Isaías, a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus nos é para nós o nosso marido. No se tratar do que significa sendo nós a noiva, e assim todos nós bem sabemos que somos a noiva de Cristo. Bem, sabendo disso, todos os cultos, todas as reuniões, no domingo, na quarta, na sexta, ou em dias especiais, seja ele qual for, sempre que nos assentamos na casa de Deus, nós temos que termos o entendimento que nós estamos vindo a uma festa de casamento. E vindo a esta festa de casamento, que no caso as bodas, como aqui temos em João capítulo 2, nós sabemos que nós somos a noiva de Cristo. E o Cristo, o qual bem sabemos, é o noivo, e Deus, o marido da igreja. Bem, sabendo disso, então seja bem-vindo nesta manhã a essas bodas, que no caso se é uma festa de casamento, onde há-se uma aliança entre a igreja e Cristo, Cristo e a igreja. Eu estou lhe dizendo isto porque nós vamos adentrarmos e darmos um passo à frente. Durante alguns domingos, quartas e sextas-feiras, nós temos aprendido sobre as responsabilidades no casamento e na família. E Deus há muito tem dado aquele puxão de orelha, no bom sentido, repreendido alguns, chamado a atenção a outros, orientado, aconselhado, doutrinado e tanto mais. Mas hoje nós vamos um passo à frente. Hoje nós vamos vermos que estamos exatamente como que naquela condição que se encontrava o noivo e a noiva, porque nós estamos nas bodas, nós estamos como que numa festa.
Só que é interessante que para adentrarmos dentro disso, nós temos que cavarmos um pouco mais. Nós temos que irmos um pouco mais adentro do que está escrito. Bem, nós já sabemos de forma bastante clara o ocorrido naquele dia. A Bíblia Sagrada diz, está escrito que faltou o vinho. E por ter faltado o vinho, a Bíblia Sagrada diz que perceberam então que aquela linda festa, que agora corria risco de tudo ir de água abaixo, agora eles tinham percebido que havia um problema. E o problema qual era? Faltou vinho. Nós também já aprendemos pelo Espírito Santo de Deus, em que a Maria, mãe de Jesus, foi até o Senhor Jesus e o comunicou. Esse então, diz a Bíblia Sagrada, que pediu com que se pegasse as talhas, que também vasos de barro. Esses vasos de barro não é vasos pequenos, como às vezes nós podemos imaginar. Só para você ter uma ideia, cada talha cabiam 650 litros. Dá para você imaginar? 650 litros. A Bíblia diz que eles teriam que encher até em cima. O próprio Senhor Jesus disse: enchei até em cima, até que não coubesse outra coisa. Ok, e assim foi feito. Também nós aprendemos que talhas vazias não operam milagres. Em outras palavras, nós aprendemos que se você quer da sua talha, que é a sua esposa, se você quer da sua talha, que é o seu marido, se você quer da sua talha, que são seus filhos, se você quer das suas talhas, que são seus pais, se você quer extrair o vinho novo, se você quer extrair o que você tanto espera, então nós aprendemos que antes de você querer, você tem que preencher, você tem que encher, você tem que investir naquela pessoa. É mais ou menos assim: você quer a atenção da sua esposa, mas você é o primeiro a não dar atenção. Quer dizer, você está querendo algo que você mesmo não dá, que você mesmo não oferece. Você quer a atenção do seu marido, mas você, infelizmente, é a primeira, infelizmente, também a não dar atenção. Quer dizer, tem pessoas que vão até as suas talhas para recolher vinho e não tem. E por que não tem? Não tem porque não foi reposto. Não tem porque simplesmente não vieram a investir, não vieram a colocar, e por conta disso, de muito se tirar, onde não se repõe, se acaba. Então, nós aprendemos sobre a importância de que se nós estamos buscando nas nossas talhas, por que eu digo nas nossas talhas? Porque somos como um vaso de barro, e todos nós sabemos disso. O que é interessante, que também nós também já aprendemos, que aquelas talhas estavam ali para as purificações. Porém, a Bíblia diz que o Senhor Jesus as mandou encher. Enchei as talhas até em cima. Mas espera ainda, se eram para as purificações, elas não poderiam estar vazias, elas teriam que estar cheias. Foi onde nós aprendemos que, vamos lá, em um casamento, do que se preocupa de princípio? Bem, se preocupa em os convidados, na ornamentação do lugar, se preocupa em tantas coisas, e aí esquece o mais importante, o espiritual. Até se pode fazer aquele momento, né, que é tão bonito, quando antes da entrada do noivo, antes da entrada da noiva, antes da entrada de lá quem quer que seja, de repente vem uma jovem, uma criança, um rapaz, uma dama de honra, pode ser assim também, e vem carregando uma placazinha pequena, e naquela placa pequena está lá escrito: Jesus, o convidado especial. Isso acontece em todos os casamentos, principalmente nos dias de agora, nos dias atuais. Antes da entrada do noivo, antes da entrada da noiva, antes da entrada dos convidados, antes seja de tudo, lá se vê então aquela pessoa atravessando o salão com a plaquinha: Jesus, o convidado especial. Só que por outro lado, esquecem esses que Satanás, o diabo, fica do lado de fora, às espreitas, observando, estudando, analisando a forma, a maneira com que ele mesmo possa investir. Então nós aprendemos em que talhas vazias não operam milagres.
que nós temos que termos essa ciência de que, espera ainda, se nós queremos extrairmos, se nós queremos tirarmos dali daquela pessoa o melhor, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que investirmos nessa pessoa. E quando eu digo investirmos nessa pessoa, não é só de ordem financeira, não. Não. Eu estou falando aqui na maneira do tratamento mesmo, da forma de você tratar a pessoa. Porque você pode até dar todo e qualquer dinheiro do mundo para determinada pessoa, quer marido, quer esposa, quer filho, quer pai, quer seja como for, e você ainda na boca dessa pessoa não deixar de ser ruim. Você pode simplesmente morrer de trabalhar, você pode se dar, você pode se doar, você pode fazer o que for. E no dia em que você não tiver como ajudar, não tiver como auxiliar, não tiver como socorrer, não se preocupe não, porque de ruim você não vai deixar de passar. E essa é a grande verdade. Mas por conta de quê? Por conta de que infelizmente ao longo da caminhada, ao longo da jornada, não investimos no caráter, não investimos na personalidade, não investimos na formação daquela pessoa como ser humano, como filho, como marido, como esposa, como pai, como mãe. E aí nós queremos extrairmos desta pessoa o melhor e não vamos conseguir. E por que não vamos conseguir? Porque infelizmente permitimos com que determinadas talhas, essas pessoas infelizmente ficassem vazias. Por outro lado, talvez você possa dizer assim, certo, e quando a gente investe? E quando a gente trata bem, não é tratado bem? E quando a gente se dá pela pessoa, se doa pela pessoa, se nega pela pessoa, se renuncia pela pessoa, quando a gente sabe, engole sapo, caçote, rã, cururu, por conta dessa pessoa. E quando você o que tem dessa pessoa é ingratidão, malcriação, desobediência, quer dizer, e aí como é que fica? Eu paro, eu cesso, é isso que eu tenho que fazer? Eu simplesmente por conta disso, menino, sabe de uma coisa? Pois eu não vou investir mais não. Se me trata assim, vou tratar pior ainda. Se comigo só sabe falar, se for na ignorância, então vou falar com a ignorância também. Quer dizer, eu toma lá da cá. Ao invés de eu estar virando a outra face, não vou virar outra face coisa nenhuma. Quer dizer, toma lá da cá. Se me tratar assim, eu vou tratar assim. Se fizer isso comigo, vou fazer também. Pois é. Isso vai mostrar que, me perdoe, que você ainda não entendeu verdadeiramente o que significa quando os serventes vai até o mestre-sala, como a Bíblia diz aqui, nós sabemos, daqui a pouco vamos estar fazendo essa leitura. A Bíblia diz que foram até o mestre-sala e levaram o vinho. E a Bíblia Sagrada diz que, tendo levado o vinho, ele provou do vinho. E a Bíblia diz que ele chegou a dizer, nossa, mas como é que pode? Isso não existe. Bem sabemos que é de forma tradicional que nas festas, primeiro se vem a servir o bom vinho. E por último, quando os convidados estão embriagados, já não sente mais sabor nem gosto de nada, e para estar tudo muito bom, obrigado, se serve o vinho de inferior valor ou de péssima qualidade. Mas no entanto vocês fizeram o contrário, vocês deixaram o bom vinho para o último. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente que muitas vezes, se não tivermos o cuidado, começamos a destratarmos determinadas pessoas, começamos a deixarmos de investirmos bons tratos na vida de uma pessoa, por conta de que, se não percebermos, a própria pessoa, por nos destratar, por ser essa pessoa difícil de se lidar, vai começando a determinar em você sentimentos dos quais você vai se moldando por conta daquela pessoa. E agora você é como no toma lá da cá, como eu já disse, essa é a 4ª vez. E agora você vai nesse pensamento, nem sabe de uma coisa? Vou tratar como merece, pronto, acabou, não quero saber. Se só atende o celular, se for oi, diz, fala agora, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu te pergunto, o que você vai ganhar com isso? No que você vai se sentir melhor com isso? Me diga, você vai ficar mais feliz fazendo assim? Claro que não, sabe por quê? Porque não é quem você é. Você não é essa pessoa que ele distrata, você não é essa pessoa que vira as costas, você não é essa pessoa que, no caso, é ingrata com você. E se você não vigiar,
Você, infelizmente, se não tiver cuidado, você pode permitir que essa pessoa aqui vá determinando em você não só sentimentos, mas mudanças de atitudes e de comportamento. E você não pode fazer isso. Bem, em cima de tudo isso, para a glória de Deus, nós vamos darmos um passo à frente. Já que nós somos a noiva e nosso Deus é o noivo e Cristo, no caso é o noivo e o próprio Deus é o nosso marido, nós vamos nos vermos nesta condição. Só que nós vamos nos vermos num olhar de Maria. Preste bem atenção. Nós vamos cavar um pouco mais. Nós vamos ver o que é que tem aqui dentro que ainda possa ser útil para a nossa caminhada cristã. Olha o que é que a Bíblia diz. Vamos lá. João capítulo de número 2. Versículo de número 1, diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Esse ao terceiro dia se refere também, e nós bem sabemos na escatologia bíblica, se refere também ao dia do nascimento de Cristo. Se refere ao dia em que ele haveria de trazer-se da morte para a vida, no caso, a ressurreição. Então preste atenção em nome de Jesus. Quando você ler aqui, e ao terceiro dia fizeram-se bodas em Caná da Galileia, se refere justamente à ressurreição de Cristo. Não só no tratar aqui da festa, mas na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi no terceiro dia que ele ressuscitou. E é exatamente o que há de acontecer quando ele há de retornar, que ele há de voltar e levá-los com ele. E nós sabemos, todos nós, que é para as bodas que vai ser a festa definitiva que todos nós participaremos. Então preste atenção nisso. E ao terceiro dia, então tem também se a tratar do dia da sua ressurreição, como aconteceu. Fizeram-se as bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2. E foi também. Esse foi também aqui, coloca Maria na mesma condição de Jesus. E qual era essa condição? Convidada. Então Maria não estava ali simplesmente porque ela decidiu estar. Não, vou estar aqui na festa, vou entrar de intrometida, não. A Bíblia diz que ela foi convidada. E agora ela faz parte da festa. Ela está em meio à festa. Agora preste atenção, por gentileza. Quando você é convidado para uma festa, para um aniversário, para um casamento, seja como for, você vai para quê? Você vai para ser servido, não é verdade? Você chega, você se senta, espera que o garçom vá até você e lhe sirva. É assim ou não é? É assim. Então todos nós, quando somos convidados para uma festa, para um casamento, seja como for, nós somos convidados para sermos servidos. Bem, se nós estamos aqui, se sabemos muito bem que cada culto, cada reunião, cada momento como esse, é como que se fosse as bodas, como nós sabemos muito bem, porque é um encontro da noiva com o noivo, que é Cristo. Se nós bem sabemos disso, de princípio também foi a mesma coisa. Quando você ouviu falar pela primeira vez o Evangelho, a palavra de Deus, e trazendo no seu coração um desejo de ser servido, talvez de repente de ser servido por conta de uma situação, de um problema que você estava atravessando, de repente um problema pessoal, de repente você entrou na igreja pelas primeiras vezes e você estava com um problema, uma crise existencial, de repente você era aquela pessoa que você mesmo não se achava capaz. Então você adentrou neste cenáculo, neste momento de festa, quer dizer, nessas bodas, sendo Jesus o noivo e nós a noiva, que é a igreja, nesse pensamento de ser servido. Do me dar, do me abençoa, do me abre a porta, do me alarga as fronteiras. Sabemos nós muito bem em que os serventes nos são representados como os anjos, aqueles que nos servem. A Bíblia diz que aos anjos do Senhor lhes foi dado ordem para mim, para ti, para nos servir. E ele nos serve exatamente de acordo com tudo quanto está escrito. Lembra de Mateus capítulo 4? A Bíblia diz que tendo ele, Jesus Cristo, vencido a tentação, após ter sentido fome, vieram os anjos de Deus e o serviram. Você lembra de Elias?
está abatido, está enfraquecido, pediu no seu próprio ânimo a própria morte, e veio o anjo do Senhor e o serviu. E tantas passagens na Bíblia. Lembra de Josué? Josué está prestes a ver uma forma, maneira de como eu vou derrubar essa muralha, e veio um anjo do Senhor com espadas desembainhadas e disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E tantas coisas mais. Bem, sabendo disso, é exatamente o que nos sucedeu, é exatamente o que nos aconteceu. Viemos de princípio a essas bodas para sermos servidos, e é exatamente isso. Assim estava Maria, assim estava Maria. Versículo de número 2: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ora, ele com certeza também foi convidado para quê, pessoal? Para ser servido. Eu quero que você entre dentro desta festa. Eu quero que você possa adentrar juntamente comigo. Quantas e quantas festas você não já participou? Quantas e quantas vezes você não chegou, se sentou e ficou ali esperando chegar o refrigerante, esperou chegar o salgado? Quer dizer, você foi para ser servido. Você precisa adentrar dentro deste momento, para você entender o que significa a cada culto que você vem, a cada reunião que você participa, que é como que uma festa nas bodas, onde nós viemos para sermos servidos, e o Cristo, que é o noivo, para nos servir, e os anjos de Deus para fazer parte desse milagre. Agora a Bíblia diz que Jesus de Nazaré também estava naquela festa. Versículo de número 3 diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vamos ler comigo aqui agora? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o que é que ela disse para ele? Não tem vinho. Agora olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você entre comigo dentro deste ensinamento muito simples nesse dia de domingo. A mãe de Jesus estava ali para quê? Para trabalhar? Não, estava ali para ser vida. Ela era ou não era, aos olhos de qualquer um, somente mais uma convidada? Sim, ela era, aos olhos de todos, só mais uma convidada. Só mais uma convidada. Só que acontece algo inesperado. Agora falta vinho. De repente agora há um problema a ser resolvido. Há uma questão a ser resolvida. Agora há um problema. E o que é interessante é que ela foi avisada, comunicada pelos serventes, que hoje nós chamamos de garçons. E esses garçons se aproximam dela e passam para ela que tinha acabado o vinho acabou. E agora ela vai tomar sim uma atitude. Nós já sabemos que ela vai até o Senhor Jesus e diz para o Senhor Jesus: olha, o vinho acabou. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Bem, de princípio até parece que Jesus está sendo mal criado, ou respondão, ou de repente está fazendo com que a mãe dele ali, aos olhos de todo, seja envergonhada, mas que na verdade também não era, porque ele estava se tratando do dia em que ele seria entregue, e também o dia em que ele haveria de servir o vinho, que no caso é a Santa Ceia do Senhor, como todos nós já sabemos. Então eu quero que você deixe Deus falar com você a partir desse momento. Eu prefiro que você abra o seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Entendo que Deus quer falar contigo através do que nós estamos lendo aqui agora. Você sabia, e algo muito interessante, que eu acredito que Deus cada vez mais tem procurado em mim, em você, em nós, essa Maria? Preste atenção nisso. Eu vou repetir. Você sabia, eu acredito que Deus a cada dia tem procurado em nós essa Maria? Essa Maria que poderia ter ouvido dos serventes, dos garçons, que havia um problema, e por ela só ter sido convidada, ela simplesmente dizia assim: sim, e aí o que é que eu posso fazer? Eu não sei fazer vinho,
Ou de repente ela poderia ter dito: faz o seguinte, vai comprar vinho, não tenho nada a ver com isso não. Eu estou aqui só para participar da festa, eu sou uma convidada como qualquer outra pessoa. Em outras palavras, ela poderia muito bem ter decidido sair de banda, fazer de conta que não estava nem aí. Você sabe o que é interessante? Eu quero que você escute em nome de Jesus. Quantas pessoas não chegam até você e não contam um problema que estão passando? A mensagem começa agora. Quantas pessoas não se aproximam de você e por estarem tão cheios, passando por tanta luta, e de repente chega até você e começa a contar uma situação que estão atravessando. Os serventes foram até Maria para passar para ela um problema. Eles se depararam com uma situação que eles não sabiam o que fazer. Vão fazer o que agora? Eles poderiam sim ter ido até o noivo, mas estragaria toda a festa, estragaria tudo. Porque nós já sabemos que o noivo iria até a noiva brigaria com o noivo, e aí começaria aquela confusão toda, porque um ia querer colocar a culpa um no outro, e certamente a festa iria se acabar ali, ou no mínimo, o casamento já ia começar com um pé à frente e um pé atrás. Preste atenção. Quantas pessoas de repente você trabalha em alguma área, que seja ela qual for, e do nada, Deus coloca aquela pessoa ali, para lhe falar de uma situação que está passando, de um momento difícil que está atravessando. Esses dias agora, uma irmã estava me contando, e estava me dizendo, que ela estava fazendo a unha de uma pessoa, e essa pessoa lá, enquanto ela trabalhava, a pessoa começou a falar da vida dela para ela, começou a falar de situações que ela está passando, de lutas que ela está passando, de momentos difíceis que ela está passando. Enquanto ela estava ali trabalhando, aquela pessoa estava desabafando, falando do momento difícil que está atravessando na vida. E ela, dentro dela, ela se perguntou: mas meu Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Porque, meu Deus, eu não sei o que fazer numa situação como essa. Eu não sei o que fazer. Um irmão chegou para mim esses dias, depois de ouvir essa primeira parte desse ensinamento, que Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso, e vai lhe despertar, vai tirar você desse sono espiritual que você está vivendo. O irmão chegou para mim esses dias agora e disse assim: interessante, eu sou mototáxi, pastor, e o que foi falado nesse altar foi como que um tapa, uma corda, um desperta, um tira a venda dos olhos, um faz alguma coisa, um se deixa ser usado por Deus. Porque esses dias agora, pastor, eu fiquei até sem jeito, fiquei até sem saber o que fazer. Ele é mototáxi. Ele me disse que uma pessoa chamou no aplicativo, ele chegou tranquilo, sossegado, a pessoa montou, sentou-se e ele começou a viagem. Enquanto ele começou a viagem, a pessoa, ainda que na moto, que isso é difícil de se conversar e de se ouvir, começou a falar para ele do momento difícil que está passando. Interessante que ele disse que quando chegou no lugar de ir lá, no caso que era para chegar, que ele então, o rapaz desceu da moto, continuou falando. E ele disse: pastor, eu tive que ficar lá quase 10 minutos ouvindo ele falar de lutas que eles estão passando. Pastor, só que eu fiquei me perguntando da mesma forma: meu Deus, o que eu vou fazer diante de uma situação como essa? Eu não sei nem o que fazer. E ele me passando aquele momento difícil que ele estava atravessando. E aí eu fiquei: Jesus, e agora eu faço o quê? Para pensar. Quantas pessoas não se aproximam de você, como aquele servente se aproximou-se de Maria e não passou para ela um problema, porque eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam nem que rumo tomar. Eles não sabiam exatamente o que deveriam fazer. Você sabe o que é interessante? É que nós havemos de nos preocuparmos muito com o dia da prestação de conta. Escute isso daqui. Nós havemos de nos preocuparmos e muito. Não é só com quanto temos que pagar, o que temos que comprar, ou a casa em que nós queremos morar, ou o carro que nós queremos ter, ou a roupa que nós queremos vestir. Isso daí é necessário. Sim, nós sabemos disso. Mas nós temos que nos preocuparmos muito com o dia da prestação de conta, porque vai acontecer. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que haverá o dia da grande reunião, e todos nós estaremos lá.
A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Apocalipse, em que nesse dia vai estar ele sentado no grande trono branco para julgar a todos segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E de repente nós vamos chegarmos até o grande trono branco e ele vai pedir para que ele possa então ver o quê? As nossas mãos. Está na Bíblia Sagrada. E nós vamos chegarmos até o trono branco, vamos mostrarmos as mãos para ele. E talvez você já está pensando, já sei, ele vai querer ver o que foi que nós conquistamos aqui na terra. Um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa. Bem, é isso que ele vai querer saber. Se nós deixamos conta ou não deixamos, se pagamos tudo em dia, se não pagamos. Bem, deixa eu te falar que isso não é a verdade. Ele não vai querer ver nada, absolutamente nada a respeito disso. Ele não vai querer saber qual foi a casa que você morou, qual é a casa que você teve, ou qual é a roupa que você teve, o carro que você teve, o emprego que você conquistou. De repente ele não vai querer saber qual é o certificado que você conquistou se formando. Nada disso ele vai querer saber. Sabe o que ele vai querer saber? Ele vai te perguntar da seguinte forma: mostra-me as tuas obras. Mostra-me as tuas obras. É interessante que eu acredito, sabe, que essa é uma igreja que Cristo procura nos dias de hoje. Uma igreja chamada Maria. Uma igreja que está disposta a fazer o que Maria fez. Porque a Bíblia diz que os serventes se aproximaram-se dela e disse para ela um problema que eles estavam atravessando, que não era de responsabilidade dela coisíssima nenhuma. Mas nem por conta disso ela lavou as mãos, nem por conta disso ela fez ouvido de mercador, nem por conta disso ela virou as costas. Pelo contrário, o que foi que ela fez? Versículo de número 5, diz aqui, versículo de número 3: e voltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Em outras palavras, ela pensou da seguinte forma: espera ainda, eu não sei o que fazer para resolver, mas eu conheço quem sabe exatamente o que precisa ser feito para resolver esse problema. Preste atenção nisso. Uma igreja chamada Maria é aquela igreja que Deus vê que Ele pode usar pessoas para se aproximar-se dela, para relatar um problema que estão atravessando, e esta pessoa não vai pensar só no seu próprio umbigo, não vai pensar somente em si, mas vai demonstrar uma preocupação, porque sabendo ela, Maria, que se aqueles serventes, aqueles garçons se aproximaram dela, com certeza eles poderiam ser culpados também na falta do vinho. Mas ela então se preocupou ao ponto: espera aí, deixa eu ver, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma solução para esse problema, eu não sei nada sobre o que fazer sobre essa situação, mas eu conheço realmente quem pode fazer alguma coisa. Talvez você já se deparou com pessoas que chegou até você, relatou um problema que você também está passando na mesma área, e você ficou: meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Fulano está chegando até mim falando desse problema, em que se você pudesse, você dizer: ah, fulano, ah, Beltrano, deixa eu dizer, eu estou passando esse mesmo problema. Mas você não diz, você fica no seu lugar, você até se retém só em ouvir a pessoa que está lhe falando do problema que está passando. De repente filho, de repente é no casamento, de repente é financeiro, de repente é na saúde, e você está ouvindo aquela pessoa, porque faltar o vinho afetaria todos os que estariam ali. A Bíblia Sagrada diz algo sobre isso de forma muito importante. Veja que Maria, ela é uma igreja que eu acredito que Cristo procura em cada um de nós. E quando eu retrato essa igreja chamada Maria, é a maneira com que ela vai se portar diante do problema que ela agora vai estar sendo avisada. Olha, fulano, eu não sei o que fazer, mas eu conheço quem pode fazer algo por você. Eu sei. E de repente você fazer como Maria fez, em que ela poderia ter cruzado os braços, não se preocupado, não se inquietado, deixado para lá. Mas o que foi que ela fez? Não, ela foi até Jesus de Nazaré. Será que nós verdadeiramente temos procurado sermos essa igreja?
Eu não estou falando de outras igrejas de denominação, não, estou falando da nossa igreja, Pentecostal Celebrai. Quantas pessoas não já chegaram até você, passaram para você um problema, uma situação, uma dificuldade, de repente você até para aconselhar ficou coçando a cabeça, e de repente você poderia ter dito: olha, esse conselho eu não sei lhe dar, mas eu conheço, eu tenho o meu pastor, Deus pode mostrar para ele o que você pode fazer para resolver essa situação. E você estaria trazendo essa pessoa para quê? Para justamente ajudar essa pessoa. Maria não sabia o que fazer. Vou fazer o quê? Não sei fazer milagre. Eu não sei fazer milagre. Eu não sei o que fazer, mas eu conheço um Cristo que sabe exatamente o que fazer para esse problema ser resolvido. Será que não é isso que está faltando para você avivar a sua fé e você voltar verdadeiramente ao seu primeiro amor? Não será justamente você dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor? De repente é isso que está faltando, e de repente você está aí meio que perdido, sem saber: Senhor, o que está acontecendo, meu Deus? A minha fé não era como era antes. Mas para quê? Se Ele não pode usar, se a única forma que Ele tem a usar a sua fé é em seu próprio benefício, é por uma necessidade que você está passando, enquanto que muitos estão precisando, e você poderia se habilitar, você poderia se registrar nessa caminhada cristã, de que verdadeiramente é dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Pare para pensar. A Bíblia diz que nós havemos de darmos conta. Havemos de darmos conta. Esse dia é o grande dia da prestação de conta. Ele vai querer saber se verdadeiramente nós nos disponibilizamos a sermos usados por Ele. A Bíblia fala de um homem chamado Isaías. A Bíblia diz que esse profeta que morava dentro do castelo, a única coisa que ele sabia era apontar um, apontar outro e mais outros. Quando você lê capítulo 1, 2, 3, 4, 5 do livro de Isaías, é impressionante. Isaías aponta aqui, Isaías aponta ali, ai dos Perazins, ai dos Jebuseus, ai dos fariseus, e ele fica só apontando, até que o rei Uzias morre, e ele está no palácio muito bem, obrigado, tranquilo, sossegado e numa boa. Só que vem um sucessor, vem outro rei, e não quer Isaías no castelo. E a Bíblia diz que Isaías agora não tem outro lugar para ir, senão para o templo. E quando lá chega, ele se dispõe a buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que a resposta que Deus vai dar para ele, não é uma resposta simplesmente, é uma pergunta. Ele é um profeta, e Deus vai perguntar para ele: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Dá para você imaginar? Ele é um profeta. Já se esperaria que ele já estivesse se deixando ser usado por Deus. Se nós somos servos de Deus, então o que é que seria certo? Que nós nos deixássemos sermos usados por Ele. Isso era o certo, isso era o correto. Nós estamos aqui hoje para a glória do nosso Deus, sim, como a noiva de Cristo, sim. Mas a Bíblia Sagrada diz que ovelha gera ovelha. É o que a Bíblia diz. E não tem para onde correr, não. A Bíblia diz que ovelha gera ovelha. Então, se nós verdadeiramente entendemos o que significa isso, o se dispor, o eis-me aqui, o usa-me a mim, querido, nós faremos toda a diferença. Nós faremos toda a diferença. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo de número 17. O Senhor Jesus nos manda uma parábola de forma muito simples. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz aqui. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 7. Diz assim: e qual de vós, sendo quem quer lá que seja a pessoa, qual for, eu ou você, qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: ei, qual de vós, tendo um servo, e nós somos esses servos, e ele é o Senhor que menciona aqui,
Qual de vós tendo um servo, que voltando este de lavrar a terra e apacentar o gado, você diga para ele o seguinte: ei, assenta-te à mesa. O que significa sentar-se à mesa? Lugar de honra. Lugar de honra. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Todos nós queremos nos assentarmos em lugar de honra. Se você não sabe, no livro de Tessalonicenses, a Bíblia fala-nos sobre o lugar de honra. A Bíblia Sagrada diz também no livro de Colossenses. A Bíblia também fala no livro de Filipenses. Nesses 3 livros se é falado. E para encerrar em Apocalipse, lugar de honra. É impressionante que você vê Jesus sempre procurando estar à mesa com os seus. Sempre querendo estar à mesa com os seus. Isso é tão bíblico de um jeito que haviam 2 rapazes. Esses rapazes discutiam entre eles, ao ponto de que a mãe deles chegou até Jesus Cristo e disse o seguinte: mestre, posso te fazer um pedido? Ele disse: pode. Permita com que os meus filhos sentem-te, uma à tua direita e outra à tua esquerda, à mesa. Posição de honra. Jesus pegou e disse assim: bem, o sentar à minha direita, o sentar à minha esquerda, não cabe a mim, mas se é o meu Pai que está no céu. O que é interessante é que ele vai retratar a isto em relação àqueles que fazem a vontade dele em fazer a sua obra. Em fazer a sua obra. E aí o que é interessante é que a Bíblia Sagrada está falando sobre esse servo. O servo chega de lavrar a terra, o servo chega de cuidar do gado, e aí ele diz para esse servo: ei, senta-te à mesa, senta-te à mesa. E aí de repente é o que na verdade nós na maioria das vezes queremos, estamos em posição de honra. Só que a Bíblia Sagrada diz que naquele grande dia haverão pessoas que se aproximarão de Deus, se aproximarão de Cristo, se aproximarão do Espírito Santo. Outros estarão no mesmo céu, mas não terão essa proximidade tamanha. Está na Bíblia. Se você não sabe, isso é bíblico. A Bíblia Sagrada diz que todos estarão participando no céu da salvação. Todos, eu, você, nós, seja como for. Aceitamos Jesus, permanecemos firmes, partimos, glória a Deus, no grande dia seremos chamados da morte para a vida, no qual Ele então há de nos dar, conforme as nossas obras, a nossa recompensa. Está na Bíblia. Ele há de nos beneficiar segundo as obras das nossas mãos. Está na Bíblia Sagrada. E a uns Ele vai dizer de forma bastante clara: mostra-me as tuas mãos. E nós não temos esse negócio de esconder, não. Nós vamos ter que mostrar, porque nós vamos estar diante da verdade. E Ele vai perguntar o que foi que nós fizemos com tudo que Ele nos ensinou. Ele vai nos perguntar o que foi que nós fizemos com os dons que Ele nos deu. Ele vai a mim, a você, a nós nos perguntarmos. E se nós naquele dia pensarmos, imaginarmos que vamos ter como dizer: não tive tempo, era um corre-corre muito grande, sempre estive muito cansado. Quer dizer, com todo respeito, esse tipo de desculpas, me perdoe, não vai ser aceitas não. Mas não vai ser aceitas não. Não vai. Porque naquele grande dia, a única coisa que Ele vai querer de mim, de você, é resultado. É isso que Ele vai querer. Não vai ter esse negócio de você dizer assim: não, Senhor, o Senhor tem que entender, né, que lá embaixo eu me preocupei tanto, né, e acabei que eu esqueci que o Senhor me chamou para servir. O Senhor me chamou para servir. Escute, você que está há tempos orando por um milagre, você que há tempo está clamando a Deus por uma resposta, a você que diz que já está cansado de lutar por uma área da sua vida, que já não sabe mais o que fazer, que a sua fé já não é mais a mesma fé que era antes, aquela vontade de vencer, aquela vontade que era antes, você está como que se já estivesse frio, abatido e não sabe o porquê. Deus vai lhe dar a resposta, sabe por quê? Porque infelizmente você não tem se doado a Deus como deveria. Na hora em que você entender que a Bíblia Sagrada diz, está escrito: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto.
dê resultado. Pelo amor de Deus, como é que você quer estar avivado espiritualmente, se o que Deus te ensina, Ele não pode usar através da sua vida? Você quer ver um cristão ficar, rebustecido? Lembra dos apóstolos? Os apóstolos foram postos à prova. Os apóstolos foram colocados para a prova naquilo que eles tinham sido ensinados. A Bíblia diz que Jesus os mandou ir às cidades que Jesus, haveria de ir. Eles foram, curaram o enfermo, expulsaram demônios, pregaram o amor de Deus. E quando voltaram de lá, diz a Bíblia, que eles voltaram eufóricos, voltaram rebustecidos, voltaram, uhul. Foi assim que eles voltaram, ao ponto de que Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, olhou para eles e disse: assentai-vos aqui, calma. Porque é isso que nos causa quando nós nos deixamos sermos usados por Deus. Quando nós nos deixamos sermos usados por Deus, ou como um pastor, ou como obreiro, ou como membro. Mas a pregação aqui é como a todos, porque é uma Maria que Cristo procura dentro de nós. Não sei o que fazer, olha, eu estou te ouvindo, estou te escutando, não sei o que fazer diante desse problema, eu não sei fazer o que, faltou vinho, eu não tenho dinheiro aqui o suficiente para que eu possa mandar comprar vinho para tanta gente, mas espera ainda, eu conheço alguém que pode fazer algo, eu conheço alguém que possa fazer alguma coisa, eu conheço alguém que pode dar uma palavra, eu conheço alguém que pode dar um conselho, eu conheço alguém. Eu me lembro que foi um dia de sábado, quando o irmão Jerônimo chegou lá em casa, e ele levou um rapaz que era um servente, que levou até ele um problema, e o irmão Jerônimo coçou a cabeça e disse: espera ainda, nessa área aqui eu não conheço muito bem não, mas eu conheço alguém que pode adentrar essa área e te ajudar. Então de repente toca lá, blim 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 blão, blim blão, eu abro a porta, era o irmão Jerônimo com um funcionário dele, e esse funcionário que ele levou até a minha pessoa, para a glória de Deus, era para ajudá-lo. E na área em que ele estava passando o problema, o irmão Jerônimo foi humilde o suficiente, assim como essa igreja chamada Maria, ainda sendo a mãe de Jesus de Nazaré, foi humilde o suficiente para reconhecer: eu não sei o que fazer para resolver esse problema, mas eu conheço alguém que pode fazer algo para te ajudar. Naquele dia Deus o usou. Estou dando aqui o exemplo para glorificar o nome do Senhor. Deus o usou. O rapaz chegou para ele e falou: estou passando por isso, passando por isso, passando por isso, passando por isso, passando por isso. Isso é a igreja que Deus procura. Não é a igreja que cruza os braços, não. Não é a igreja que simplesmente se escuta ou sabe e não faz nada. E ali, para a glória de Deus, então Deus mostrou, orientou. E se ele quis ou não ser ajudado, aí outros 500. Mas a parte dele ele fez. A parte dele ele fez. Se ele se abriu, se ele entendeu que Deus o estava usando para que aquela situação na vida dele fosse resolvida, aí outros 500. E você? Hoje nós temos a tecnologia, né? Hoje você pode mandar um WhatsApp para uma pessoa: oi, tudo bom? Jesus te ama. Recentemente agora, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo me atribulou no coração, e eu mandei uma oração para uma pessoa e perguntar: como é que você está? O que é interessante é que essa mensagem chegou, sabe que horas? Justamente na hora em que ela estava, nada mais nada menos do que isso. Na hora que a mensagem chegou, ela estava na mesma hora, em cima de uma cadeira, com a corda no pescoço. Quando ela olhou para o chão, chegou o WhatsApp: profeta Onassis. Só isso. Só isso. Ela tirou a corda, desceu. Quando foi ver, estava lá a mensagem. E quando ela desceu, ela foi e mandou a mensagem: meu pastor, muito obrigado, chegou na hora certa. E depois me relatou o que eu estou lhe relatando. O que eu estou lhe dizendo aqui é que se nós abrirmos os nossos olhos verdadeiramente e nos dispormos verdadeiramente a sermos essa Maria que Deus viu naquele dia em que os serventes poderiam procurá-la, levar para ela o problema, ela ouviu o problema, mas ela não sabia o que fazer. Ela não sabia o que fazer, mas levou até a Cristo.
levou até a Cristo. E Cristo, você sabe muito bem o que foi que ele fez. Ele simplesmente orientou o que eles deveriam fazer para a solução daquele problema. A pergunta que eu faço é: será que de repente, infelizmente, nós não estamos nos tornando o que a Bíblia Sagrada diz aqui? Porque olha só o que é que a Bíblia diz: e qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? Versículo de número 8. E não lhe diga antes, antes de dizer senta-te à mesa, olha, serve-te, antes de dizer tudo isso, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, que quer dizer lava-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Nós queremos afligirmos essa regra. Me perdoe, de princípio, quando Deus nos trouxe à casa dele, eu estou falando da nossa igreja, estou falando de igreja de ninguém não, estou falando da nossa denominação, estou falando a mim, a você, a nós como igreja chamada Maria. Nós viemos para sermos servidos, amém. E quantos, para a glória de Deus, hoje, pode-se dizer que diante de situações das quais, no começo das suas caminhadas, no começo da sua fé, quantos, para a glória de Deus, os mesmos problemas que outrora, que vieram e o trouxeram dentro de si, Deus não os resolveu? Tenho certeza que todos. Lutas temos todos os dias. Mas se você for analisar, você vai dizer assim: realmente é verdade. Porque eu me lembro que quando eu fui até a Deus, eu estava com esse determinado problema. O Senhor foi e me serviu. O Senhor foi e me ajudou. Eu estou dizendo: Senhor, Deus me ajudou. E aí a Bíblia Sagrada diz aqui, né? Versículo 9: porventura dará graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Olha o que ele diz. Ele diz assim, espera ainda. O servo chega do trabalho, e ele então ouve do seu senhor dizer: faz isso, sabendo ele, o servo, que era para ele fazer aquilo sem que o seu senhor lhe tivesse mandado, porque ele sabia o que era para ele fazer, mas agora o seu senhor vai ter que lhe dizer o que ele tem que fazer, porque se não dissesse, ele não faria. Antes ele queria sim chegar e sentar-se à mesa e desfrutar do banquete. E aí de repente a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus pergunta: porventura esse Senhor, no caso, né, que aqui no caso representa ele, porventura dará graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Aí ele mesmo responde: creio que não. E no versículo de número 10 diz: assim também vós. Dá para você ler aí, por favor? Lê aí, por gentileza. Versículo 10, 1, 2, 3 e já. E aí? E agora? Assim também vós, quando vos fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis: fizemos a nossa parte, amém? Não, o que é que ele diz? Ele diz: somos servos inúteis. Mas por quê? Porque fizemos somente o que devíamos fazer. Maria foi para quê, pessoal? Para ser servida. Ela tinha alguma obrigação em servir? Ela tinha alguma obrigação de se preocupar com o problema de lá, quem quer que seja, quem fosse? Ela tinha a preocupação, ou o dever, ou a obrigação de se preocupar porque o noivo e a noiva foram irresponsáveis e não compraram a quantidade de vinho que teriam que comprar? Claro que não. Ela poderia muito bem ter dito: olha, sinto muito, mas eu não estou aqui para isso não. Eu não estou aqui para isso. Não, eu não estou aqui para isso de forma nenhuma, pode ter certeza. Não. Eu vim para ser servido. Foi para isso que eu vim.
E aí de repente a Bíblia Sagrada vai dizer que se tais pensarem assim e tais fizerem assim, como esse servo aqui assim o fez, a Bíblia diz que ele mesmo diga: sou servo inútil. Por quê? Porque eu só faço aquilo que é mandado. Porque eu faço somente aquilo que é mandado. Então seja essa igreja chamada Maria, seja essa pessoa que verdadeiramente se disponibiliza a ajudar, a arregaçar a manga, a partir para cima, a correr atrás, a fazer a diferença, a entender que tudo nesta vida é passageiro. Tudo nesta vida é passageiro, meu irmão. Tudo nesta vida é passageiro. Tudo. Não importa o que quer que seja, em que área que seja, tudo passa segundo a palavra de Deus. Mas uma das coisas que pode ter certeza que nunca jamais irá passar é o que nós fizermos para Deus, porque na eternidade, com certeza, nós seremos recompensados. A Bíblia diz em que aquele que converte um pecador e o leva ao arrependimento, a Bíblia diz que esse terá multidões de pecados perdoados. Eu não sei nem o que significa multidões de pecados perdoados, mas a Bíblia Sagrada diz que o que fizer um pecador se arrepender, a Bíblia diz que este terá multidões de pecados perdoados. Quer dizer, é muito mais recompensado quem se deixa ser usado do que propriamente a pessoa em que se arrependeu para ser perdoado dos seus pecados. Não é o que a Bíblia Sagrada diz? Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Então vamos terminar o versículo, né? Porque eu fui só até a metade dele. Não é o que a Bíblia diz? Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, dê resultado. Aí ele diz: a fim de que, está escrito, a fim de que tudo que vocês pedirem crendo em meu nome, o meu Pai vos conceda. Olha o que ele diz. Existem milagres na minha, na tua, na nossa caminhada, que está dependendo de nós nos deixarmos sermos usados por Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu vos envio a vós. É o que está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós fomos enxertados no corpo de Cristo como sendo esta noiva, para sermos úteis para Deus. Sim, para sermos úteis. O eis-me aqui, usa-me a mim. Mas se hoje você olhar para as suas mãos de todo o coração, que obra você tem feito para Deus? Que obra você tem feito para Deus? Que obra? Nós estamos ainda, pode dizer, no início do nosso ministério. Estamos começando a nossa igreja, pode-se dizer ainda assim. Estamos nessa caminhada, nessa empreitada. Mas quantas coisas, meu Deus, às vezes eu fico me perguntando: Jesus, envia. Eu estou orando a Deus: Senhor, levanta esta igreja chamada Maria, pessoa que possa chegar e dizer assim: pastor, o senhor um dia falou para nós fazermos um sopão. De quantas pessoas o senhor precisa para que a gente saia por aí distribuindo sopão? Não é de quantas pessoas, só de voluntários, só de pessoas que se disponibilize ao menos ou em 15 dias, ou uma vez por mês, se 15 dias ainda for muito, possa se disponibilizar numa quinta-feira, de 7:30 da noite, até no mais tardar 9 horas da noite, a gente possa estar com sopão. Coloca lá na Ranger: vamos embora, gente, vamos lá, vamos junto, vamos aqui, e a gente possa levar comida para quem tem fome. Esse é um projeto Igreja Pentecostal Celebrar, e não é de agora que eu falo não, faz tempo que eu falo. É verdade ou não é? Faz tempo. Mas me pergunta quantas Marias estão preocupadas com essas pessoas que estão passando fome lá fora, que estão famintas lá fora. Nós temos aqui, para a glória de Deus, temos fogão, temos até panelão, gente, até tudo isso eu já comprei. Temos panelão. Temos pessoas que trabalham no mercado, que já se disponibilizaram: pastor, ir não tem como eu ir, mas até a verdura, se for preciso, eu semeio. Temos, mas o que está faltando são Marias. Marias que olhem, e eu lhe garanto diante de Deus, se você se preocupar, se você se deixar ser usado, eu lhe juro perante o Deus a quem eu sirvo, Deus não é ingrato. Deus usou o barco de Pedro e mudou a vida dele, em que uma noite inteira
inteira ele não conseguiu, ele mudou em um só lance, só em uma tarrafada Deus mudou. Deus mudou a história de Obed-Edom, permitiu com que a arca entrasse na casa dele, e a Bíblia diz que por 3 meses, que foi o período em que a arca permaneceu na casa dele, ele se deixou ser usado, ele realmente foi o servo que abriu as portas para que a arca entrasse, durante um período em que a arca esteve lá, e logo após, Deus em nada lhes deixou faltar. Deus entrou na casa de Zaqueu para lanchar, comer, rangar, e lhe deu a salvação. Deus entrou, se serviu da casa de Pedro e curou a sua sogra. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, um homem de coração, um homem de oração e que esmolava. A Bíblia diz que ele ajudava pessoas, e a Bíblia diz que o que ele não podia fazer, Deus envia Pedro para que pudesse adentrar a sua casa e levar a salvação para todos os da sua família. O carcereiro que não se levantou contra Paulo quando este orava, e nem foi denunciar Paulo porque clamava ao Senhor, mas entendeu a necessidade de Paulo e Silas na prisão. Quando as portas se abriram, quando os grilhões se quebraram, a Bíblia Sagrada diz que Deus proveu para ele, o carcereiro, salvação. Milagres vão acontecer na sua vida quando nós, Igreja Pentecostal Celebrai, abrimos dos nossos olhos e nos permitirmos ser realmente usados por Deus. O eis-me aqui, usa-me a mim. Talvez você, tudo bem, talvez você diga: eu não posso ir a um sopão, não posso ir a um evangelismo, talvez não posso ir fazer uma visita, tudo bem, talvez você não tenha como, mas uma coisa eu tenho certeza, disso eu não tenho medo nem de falar. Quantas vezes pessoas não chegam até você para contar de um problema? Quantas vezes pessoas não sentam com você e falam de uma situação? Me ajude, precisando de ajuda. Você coça a cabeça e diz: eu não sei o que fazer. Olha, eu não sei o que fazer, mas eu vou ser usada como Maria se deixou ser usada. Eu vou levar você até quem pode te dar uma palavra, pode revelar a você o que fazer, como fazer, de que forma fazer, de que maneira fazer. E pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai recompensar por conta disso. Deus vai recompensar por conta disso. Mas para isso, nós temos que dizer o quê? Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Usa-me a mim. Foi a resposta de Isaías, quando este foi consultado e perguntado: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí? Será que nós não estamos precisando, sabe, nos perguntarmos sobre: será que Deus não está querendo que eu seja essa pessoa? Tenho certeza que sim. Que Deus abençoe você poderosamente. Coloque a mão no seu